Pecados ocultos precedem as derrotas. Por vezes escondemos o nosso pecado, transgressão, iniquidade. Achamos que não vai ter consequência alguma, estamos levando vantagem quando menos percebemos. Temos uma grande derrota em áreas que por vezes nem têm correlação. Precisamos entender que tudo que plantamos, isso nós colheremos. Quando entendemos esse movimento, percebemos que sim, muitas das coisas ruins que nos acontecem são por culpa de nossos pecados. Não estou dizendo que tudo de ruim ou toda derrota é culpa do pecado, mas todo pecado trará uma derrota para a nossa vida. Você já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Quero te convidar a ler comigo o livro de Josué, hoje o capítulo 7. Aqui neste capítulo nós encontramos o pecado de Acã. Quando o povo foi a Jericó e guerreou contra aquela cidade, as muralhas caíram, tinha sido estabelecido um acordo que todo material nobre seria levado para o tesouro do Senhor e que ninguém deveria pegar coisa alguma daquela terra, pois isso seria amaldiçoado, seria anátema. Infelizmente, Acã cobiçou aquelas coisas e reteve, escondendo embaixo da sua tenda. E algo terrível aconteceu aos israelitas. Aquele povo mandou 2 espias, e quando eles olharam ali a região, falaram: é um povo muito pequeno, um povo de Ai, vamos mandar menos pessoas para essa guerra, não precisa mandar tanta gente. E o que aconteceu? O povo foi derrotado, 35 homens mortos, saem todos correndo e o povo veio a sucumbir diante daquela grande derrota. Josué entra em desespero e ora ao Senhor: Deus, por que nos fizesse passar o Jordão? Agora, quando nós fomos derrotados e viramos as costas fugindo, todas as outras nações virão contra nós e irão nos destruir. Qual era a mentalidade de Josué como um comandante de guerra? Era necessário que as pessoas continuassem temendo o Deus de Israel, temendo o exército de Israel, pois isso garantia as vitórias na batalha. Você vê Jericó, diante da presença do povo hebreu, se acovardou, fechou suas portas e ficaram com medo até as muralhas caírem. Agora, sabendo que esse exército foi enfraquecido, foi facilmente vencido, outras nações poderiam vir e dizimar completamente o povo hebreu que estava ali batalhando por aquelas terras. Josué ora ao Senhor e Deus deixa claro que foi por conta do pecado. Israel pecou, fez o que era mal, aquilo que Deus desaprova, e por conta disso tiveram uma derrota. A primeira vitória que eles tiveram não foi pelo efetivo de soldados, foi uma ação de Deus. O livro de Josué se trata das batalhas do próprio Deus em favor do seu povo. Agora, para visualizarmos essas vitórias, para nos deliciarmos dos seus despojos, é necessário a santificação. Quando o pecado passa a reinar, Deus então não estabelece as suas vitórias para o seu povo, não compartilha elas ao seu povo, visto que o pecado faz separação do homem com o nosso Deus. Eu quero te convidar a ler alguns versos desse capítulo comigo. Versículo 10. E o Senhor respondeu a Josué: Levanta-te, porque estás assim prostrado com o rosto em terra. Israel pecou, eles quebraram a minha aliança que lhes ordenei, tomaram do anátema, furtando-no, e dissimuladamente esconderam-no entre as suas posses. Por isso os israelitas não puderam subsistir perante os seus inimigos, retrocederam diante deles, porque se fizeram anátema. Se não destruirdes o anátema do meio de vós, não estarei mais convosco. Levanta-te, santifica o povo e diz-lhes: santificai-vos para amanhã, pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: o anátema está no meio de ti, Israel. Não poderás resistir diante dos teus inimigos enquanto não tirardes do meio de ti o anátema. Amanhã tereis de vos aproximar segundo as vossas tribos. A tribo que o Senhor apontar se aproximará família por família, a família que o Senhor apontar se aproximará casa por casa, e a casa que o Senhor apontar se aproximará homem por homem, e aquele que foi encontrado com o anátema será queimado no fogo, ele e tudo quanto tiver, porque quebrou a aliança do Senhor e fez uma loucura em Israel.
problema do pecador é achar que o seu pecado nunca terá consequência. É achar que se ninguém descobrir, ele estará ileso, nada de mal poderá lhe acontecer. O salário do pecado é a morte, ele nos arruína. Cristo Jesus, em seu sacrifício, nos perdoou o pecado e nos livrou das condenações espirituais. Mas precisamos entender que aqui nessa terra, o mal que nós fazemos, esse nós pagamos. Existem leis que regem esse mundo que são espirituais e leis que fazem parte da instituição judicial que nós temos em nossa nação. E tudo que você transgredir, você terá que arcar com as consequências. Quando nós compreendemos isso, fica mais fácil interpretar esse texto. Esse texto nos fala que por conta de um homem, um exército foi morto e bateu em retirada. Por conta do pecado de um, vários outros pereceram. E talvez você se questione dizendo, por quê? Por que isso aconteceu? Por que tantas pessoas morreram por culpa de um pecado de um? Porque todo pecado, por mais oculto, escondido que seja, ele sempre irá prejudicar o autor do pecado e aqueles que estão à sua volta. O pecado é um câncer que mata, que destrói tudo aquilo que está à sua volta. É por isso, meu amado irmão, que nós te convidamos à santidade, que eu me apresento ao Senhor em busca da santidade, pois eu entendo que os nossos tropeços, os nossos pecados, não apenas nos ferem, ferem as pessoas que amamos, ferem as pessoas que estão à nossa volta, ferem pessoas que nós nem conhecemos. Quando nós caímos em pecado, nós trazemos derrota não só para a nossa vida, mas para as pessoas que estão à nossa volta. Um homem que adultera, não é apenas ele que está se corrompendo, ele está destruindo por vezes a vida de seu filho, de sua filha, de sua esposa, o cônjuge da outra família, os pais daquela outra família. Nós cometemos pecados e achamos que estamos apenas nos ferindo. Essa é a maior das tolices que podemos cometer. Meu amado irmão, é necessário santificação. Todas as vezes que nós nos santificamos, nós não abençoamos apenas a nós mesmos, mas nós abençoamos aqueles que estão à nossa volta. Um pai que se santifica, ele abençoa a vida dos seus filhos, ele traz um legado, uma história para os seus filhos de bênçãos na caminhada. A santidade contagia, ela faz com que outras pessoas também queiram viver nesse mesmo estado. Mas o que nos chama mais atenção é que o pecado nos proporciona derrotas e a santidade nos faz desfrutarmos das vitórias do Senhor. Por isso, no dia de hoje, escolha o caminho da vitória, escolha viver em santidade, em retidão diante do Senhor. Infelizmente, aquele homem precisou morrer. Aquela família precisou de se desfazer, porque por causa dele, vários outros vieram a morrer. Se você entender que por culpa do pecado de um, vários passaram a padecer, você vai começar a entender o Evangelho. Porque por culpa do pecado de Adão, todos nós herdamos uma natureza corrompida e fomos vendidos como escravos ao pecado, destinados à morte. Mas graças ao sacrifício de Cristo Jesus na cruz, apenas um homem, todos nós podemos ser santificados. Mas hoje cabe a mim e a você escolher qual é o caminho que queremos seguir, o caminho do anátema ou o caminho da bênção, da provisão, da segurança, dos despojos, da vitória do Senhor. Vamos falar com Deus? Pai bondoso e querido, livra-nos, ó Pai, dos tropeços. Não, ó Pai, simplesmente por nós mesmos, mas nós não queremos ferir as pessoas que estão à nossa volta. Nós não queremos, ó Pai, caminhar com pecados ocultos, achando que pelo fato das pessoas não descobrirem, não vai ter consequência alguma. Queremos ter um coração puro, mãos limpas, para estar diante do Senhor. Ó Deus, purifica o teu povo, nos santifica. Queremos desfrutar das alegrias das tuas vitórias. Queremos desfrutar dos teus despojos. Por isso, hoje nos santificamos a Ti, pedindo perdão e pedindo, Pai, em nome de Jesus, que nenhum dos teus servos e servas passem essa vida ocultando seus pecados, mas todos estejam prontos a se arrepender, a abandonar e seguir um novo caminho contigo. É no nome de Jesus que te oramos. Amém e amém. Deus te abençoe, meu amado irmão e irmã. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar. Eu aguardo você amanhã.